Distribuição eletrônica. Bom, gurizada, para aprender a distribuição na tabela, a primeira coisa que a gente tem que saber é quem é o subnível mais energético, o último a ser preenchido de cada elemento. Todos esses que estão em azul são elementos do bloco S, vão terminar a distribuição em S1 ou S2. Todos os que estão em amarelo são os elementos do bloco D, terminam a distribuição de D1 até D10. Os que estão em verde são do bloco P, terminam de P1 até P6, e os que estão em rosa são os do bloco F, terminam de F1 até F14. Todos os que terminam em S, mais os que terminam em P, são os elementos representativos. Então, cuidado, terminou em S a distribuição, terminou em P, são os chamados elementos representativos da tabela. Aqui no valão, no arroio de luva da tabela, são os elementos ditos de transição. Os chamados de transição normal ou de transição externa. Terminam sempre com D, de D1 até D10. Agora, cuidado. O lantânio que está aqui é 5D1. O actínio que está aqui é 6D1. Mas atrás deles, escondidos atrás deles, nós teríamos os elementos de transição interna. Olha aqui, ó. E eles vão terminar de F1 até F14. Agora, cuidado. Vou riscar aqui. O lantânio e o actínio, eles estão na frente, eles não são de transição interna, eles são de transição normal. Então, se tu quiser anotar, Pierre, onde é que estão os de transição interna? Estão para cá. Os de transição interna são esses aqui, todos eles. Tanto os que estão no sexto período, atrás do lantânio, quanto os que estão no sétimo período, atrás do actínio. Então, recapitulando, terminou com S ou com P, transição representativos. Terminou com D, transição normal ou transição externa. Terminou com F, transição interna. Ok? Mas como é que a gente descobre o último subnível a ser preenchido? Nós vamos descobrir olhando em cada grupo. Vejam só. Já no grupo 1, elementos do grupo 1, alcalinos mais o hidrogênio, sempre terão sua distribuição terminando em NS1. Já os elementos do grupo 2, alcalinos terrosos, em NS2. Mas, Pierre, que porra é essa de N? É o período, gurizada. Primeiro período, segundo período, terceiro período. Ou seja, vocês olham o período e olham o grupo, vocês têm o subnível final. Por exemplo, NS1 fica 1S1, 2S1, 3S1, 4S1 e assim por diante. Já se é alcalino terroso e está no segundo período, 2S2, 3S2, 4S2, 5S2 e assim por diante. Ou seja, é só descobrir o período e o grupo. Vamos ver o exemplo do sódio. O sódio é do terceiro período, estou pintando aqui, e é alcalino, grupo 1. Então, como é que termina a distribuição do sódio? 3, que é o período, S1, que é a distribuição sempre do grupo 1. Vamos ver o segundo exemplo, o bário. O bário é do sexto período, e ele é alcalino terroso. Bom, se ele é do sexto período, é 6, e se ele é alcalino terroso, termina em S2. Então é muito simples ver qual é o subnível mais energético. Agora, cuidado com o hélio. O hélio é um gás nobre, mas o hélio também termina em S2, assim como os alcalinos terrosos. Por quê? Porque o hélio só tem uma camada, a primeira camada só aceita o subnível S, e ali só cabem 2 elétrons. Então, quando o hélio chega no 1S2, o hélio está completo, por isso que ele é um gás nobre. Então, a distribuição do hélio termina em 1S2. É o único gás nobre que termina em 1S2. Por isso, estamos separando ele aqui dos outros gases nobres. Vamos ver o pessoal que está em verde, então. Os elementos do bloco P. Do grupo 13, NP1, do boro. Do carbono, NP2. Do grupo do nitrogênio, NP3. Dos calcogênios, NP4, grupo do oxigênio. E no grupo do flúor, NP5, os halogênios. Olhem bem, os gases nobres, todos, à exceção do hélio, a partir do neônio, terminarão sempre em NP6. Todos os gases nobres em NP6, ou seja, 2P6, 3P6, 4P6, 5P6, 6P6. Vamos ver um exemplo então. Vamos pegar o carbono, famoso. O carbono é do segundo período e é do grupo 14. Então, ele vai terminar em 2P2. 2, que é segundo período, P2, porque é grupo 14. Vamos ver um outro exemplo.
Vamos pegar, por exemplo, o elemento iodo. O iodo está no quinto período e ele está no grupo 17, nos halogênios. Então, se ele está no quinto período e grupo 17, ele vai terminar a sua distribuição em 5p5. Vamos ver o enxofre. O enxofre está no terceiro período e no grupo 16. Grupo 16 termina sempre em P4. Como é terceiro período, vai ficar 3p4. Agora vamos ver os elementos de transição, aqueles do bloco D. Eles vão terminar sempre em D1, D2, D3, D4, D5, D6 até D10. Todos os elementos de transição, que estão aqui em amarelo, vão terminar sua distribuição de D1 até D10. O grande problema qual é? É que eles começam no quarto período, podem observar aqui, eles vão estar no quarto, quinto, sexto e sétimo período. O problema é que se eles são do quarto período, o subnível D é do terceiro, é do nível mais interno, observem aqui. Ó. O cara é do quarto período, mas ele é 3D. Então, em vez de ficar ND alguma coisa, a gente tem que botar, na teoria, N menos 1D. Ou seja, se ele é do quarto período, é 3D. Observe, quarto período, o subnível é 3D. Do quinto período, o subnível é 4D. Do sexto período, o subnível é 5D. Ou seja, o subnível D nunca é da última camada, ele é da camada anterior à camada de valência do cara. Por exemplo, vamos pegar aqui o ferro. O ferro é um elemento do quarto período, tá aqui ele, vamos achar o ferro. Ele é do grupo 8, então ele é D6. Então, D1, D2, D3, D4, D5, D6. Então, o ferro é D6. Mas como ele é do quarto período, não vai ser, Louquinha, 4D6. Vai ser, olha aqui o ferro, vai ser 3D6. Porque é N menos 1, ou seja, 4 menos 1, 3D6. Ó, 4 menos 1, nós temos então o subnível D no terceiro período, 3D6. Bom, mas o que a gente tem que ver? Para o ferro ter usado o 3D6, se ele é do quarto período, é porque ele já usou algum pedaço da quarta camada. E qual é o pedaço da quarta camada? Porque se ele já usou 4 camadas, a gente tem que ver qual é o pedaço da quarta camada que ele usou. Porque o subnível 3D6, ele é da terceira camada. Se o subnível 3D6 é da terceira camada, como é que o ferro é do quarto período? É porque ele já usou o 4S2. Então, a distribuição do ferro termina 4S2, 3D6, sendo que o 4 é o nível de valência. A camada 4 é a camada de valência. Mas, depois de usar a camada 4, usando o subnível 4S, ele usou o 3D6. Então, resumindo, se o cara é do quarto período, por exemplo, grupo 8, como o ferro, a distribuição dele vai ser os vários subníveis que a gente vai aprender depois, mas no final ele vai ter 4S2, 3D6. O que significa que ele é do quarto período, a sua camada de valência é a quarta, mas após preencher o 4S2, que pertence à quarta camada, ele usa mais um pedacinho da terceira, sendo que o subnível mais energético vai pertencer a uma camada mais interna, vai pertencer à camada 3. Então, se tu ainda está na dúvida, agora é a hora de olhar e me dizer que entendeu. Pierre, quem é o subnível mais energético do ferro? 3D6. Ele pertence à camada de valência? Não. Porque antes de completar esse subnível mais energético, que pertence à terceira camada, ele usou um pedaço da quarta camada. Então, a camada mais externa é a camada 4. Ele usou o 4S2. Então, sempre que um elemento de transição usar o D, tu pode ter certeza que ele usou o D de uma camada anterior à de valência. A camada de valência foi usada sempre com o S2. Então, o cara usou o 4S2, é do quarto período, mas ele termina com 3D6. Mais um exemplo. O cara termina com 5D8. Terminou com 5D8,
mas certamente ele usou o 6s2. E em termos disso tudo aqui, a última sacanagem é a seguinte, se vocês entenderam, me mostrem agora. O ferro tem lá a distribuição toda dele, ele no finalzinho tem 4s2, 3d6, 4s2 é a camada de valência, ou seja, a quarta camada é a camada de valência, tá aqui, o subnível mais energético é o 3d6, e a pergunta deles, quantos elétrons ele tem na camada de valência? Não me marca 6, louquinho! Não me marca 6, louquinho! Porque 6 pertence à terceira camada. A camada de valência é a 4. Então, o ferro vai ter 2 elétrons na sua camada de valência. Entenderam a sacanagem? Todos os elementos de transição, se eles chegaram a preencher 3D4, 5D5, 6D9, eles já usaram a camada posterior com 2 elétrons. Então, vamos ver se tu entendeu. Se eu pegar um cara que termina em 4D3, ele tem 3 na última camada? Não, ele tem 2 na última camada porque ele já usou 5S2. Um cara que termina em 6D5, Pierre, o cara termina em 6D5, Pierre. Significa que ele tem 5 na última camada? Não, ele tem 2 porque ele já usou o 7S2. Então, o ferro termina em 3D6, mas ele não tem 6 na última camada. Ele tem somente 2 na última camada. Cuidado com isso. E o mesmo cuidado que a gente teve nos elementos de transição, nós temos que ter nos elementos de transição interna. Eles também estão em camadas mais internas do que a camada de valência. Eles só vão aparecer no 6º período e no 7º período. Sendo que os do 6º período, que estão aqui atrás do 5D1, eles vão apresentar o subnível F na 4ª camada. Observem, os de transição, o D é uma camada mais para dentro. Os de transição interna, o F, são 2 camadas mais para dentro. Então, por exemplo, se o cara é do 6º período, ele já usou o 6s2. E depois vem o 4f1, 4f2, 4f3, 4f4. Se o cara é do 7º período, ele já usou quem? O 7s2. Aí depois vem 5f1, 5f2, 5f3, 5f4, até o 5f14. Então, a mesma coisa que acontecia lá nos de transição, a gente verifica nos de transição interna. Se o cara é do 6º período e termina com 4f1, quem é o subnível mais energético? 4f1. Mas quem é a camada de valência? A 6ª. Então, quantos ele tem na última camada? 1? Não, ele tem 2. Mesma coisa aqui. O cara termina com 5f1. 5f1 é o subnível mais energético. Mas, para ele preencher o 5f1, ele já usou a 7ª camada. Então, a camada de valência é a 7ª e ele tem 2 elétrons de valência.